Oi, gente, tudo bem? Vamos começar aqui mais um Sustentabilidade em 3, né? Desculpem os minutinhos aí de atraso. Estamos aqui, né, organizando essa parte técnica. Hoje a gente vai falar de um tema, assim, que para mim é um tema de muita relevância. É um tema que a gente vai ouvir falar ainda muito pela frente. E a minha convidada de hoje é a doutora Luciana Viana Pereira, tá? Eu até vou contar uma curiosidade sobre ela, porque ela foi a minha primeira professora de ESG. Eu fiz um curso da ESA do Rio de Janeiro em 2020 e foi meu primeiro curso assim específico relacionado ao ESG e foi com a professora Luciana. Então, é um grande prazer estar conversando com ela hoje. E claro que a gente sempre tem falado muito de temas novos aqui de sustentabilidade, temas novos relacionados ao ESG, relacionado ao direito ambiental, e o mercado de carbono é um mercado que, embora não seja um mercado recente, não seja um mercado novo, é um mercado que está em constância, mudando constantemente. Oi, Luciana, tudo bem? Olá, tudo bom, querida? Como vai? Tudo bem. Obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada por estar aqui hoje, né? É um prazer estar com você. Eu até estava comentando aqui que você foi minha primeira professora de SG, porque foi o primeiro É, curso que eu fiz lá atrás, em 2020, que a gente se assusta, né? Que a gente já está em 2023, específico exato. de ESG, e de lá para cá, assim, muita coisa aconteceu, mas eu tenho sempre com muito carinho aquelas nossas aulas, e Sim, foi um momento que trouxe não só conhecimento da parte jurídica, mas um conhecimento de mercado financeiro. Né? Eu acho que o sim. diferencial ali nessa nossa parte de sustentabilidade, de SG é abrir o nosso horizonte e falar não só de direito, falar de outras coisas. Então, muito Exatamente. obrigada. Vou passar a palavra já para você e queria que você falasse um pouquinho da sua jornada profissional, como que você, né, vê essas questões para a gente daqui a pouco entrar um pouquinho no tema crédito de carbono. Tá ótimo. Menina, é verdade, né? 2020, caramba. É isso. Eu acho que assim, o ESG é um tema que ganhou força no final de 2019, cresceu muito, está em expansão. Hoje a gente está vendo, em alguma medida, um efeito rebote, um movimento anti-ESG crescendo muito, que eu acredito, eu sempre falei isso, e se você estava na aula, você lembra disso. É importante a gente aprofundar o debate. É importante a gente olhar para o SG não como um instrumento político, né, como muitas vezes ele acaba sendo usado, mas como um tema técnico, como um tema que está atrelado à rentabilidade da empresa, está atrelado à perenidade da atividade econômica, à perenidade da empresa. Então, isso é fundamental. E a gente tem visto muito amadurecimento disso atualmente, então eu acho bastante interessante. Bom, sobre mim, né? Então, eu sou advogada, né? Como você, nós somos advogadas. A diferença é que a minha trajetória sempre foi simultaneamente no societário, nas fusões e aquisições, no M&A e no ambiental. Então, essa visão integrada das coisas, de olhar o mercado financeiro, de entender que as questões ambientais são parte, né? É só uma parte de todas as variáveis e considerações que o empreendedor, que o diretor, ele leva em conta para tomar suas decisões, isso é fundamental. Isso é uma coisa que às vezes a gente não vê. A gente está vendo, o SG de alguma maneira está forçando isso, né? O SG está colocando na agenda, inclusive dos advogados ambientais, né, que sempre trabalharam sustentabilidade, que sempre pensaram de uma certa maneira, uma visão um pouco mais pragmática, uma visão um pouco mais empresarial da coisa. E o ESG de alguma Uhum. maneira, tem feito isso para quem quer aproveitar, né, Luísa? Porque tem gente que simplesmente trocou o nome da prática
de ambiental para ESG e está como se fosse a mesma coisa, na verdade não é, a gente tem que abrir um pouco a cabeça, são temas diferentes. O direito ambiental não perde sua função, o direito ambiental continua fundamental, essencial, necessário, e o ESG na verdade, abraça o ambiental, assim como abraça outras áreas do direito e tenta dar uma solução um pouco integrativa e mais integrada do que só uma das pernas dele, né? Ou uma das letrinhas, ou um dos elementos de dentro da letra. É isso, bom, mas Nossa, excelente, excelente. Eu acho que você sintetizou bem aí o movimento que está acontecendo agora, né? Eu acho que é bem isso. É isso, né? Bom, e é isso. Então, assim, eu sou advogada, atuei sempre há 20 anos, eu trabalho com societário, com direito ambiental também, trabalho com fusões e aquisições, com auditoria, e há 3 anos a gente está trabalhando mais intensamente com essa integração, justamente porque é o que eu brinco, né, Luiz? Que a gente brincava lá na aula em 2020, eu falo sempre em todas as aulas que seguiram depois disso, em todos os cursos. O SG me encontrou, né? Eu não era uma advogada de ambiental, eu também não era uma advogada de societário, eu nem era uma advogada de seguros, porque na época eu também trabalhava com seguros. Eu sempre fui uma advogada que trabalhou nas 3 áreas. Então, de alguma maneira, o SG me encontrou. E agora, enfim, o ESG não é o nosso tema é crédito de carbono, que é um dos componentes que é importante para a estratégia ESG, mas é um dos elementos que precisam ser considerados, né, quando a gente monta um bom programa ESG para o cliente. Então, enfim, é isso. Que legal. Não, acho que você conseguiu sintetizar muito bem essas relações, né? O direito, ele tem essa característica de mutabilidade, né? A gente trabalha, assim, para mim, por exemplo, o maior desafio é essa linguagem do mercado financeiro, essa linguagem empresarial, porque a gente sempre atendeu o direito ambiental com grandes empresas, Exato. nesse ambiente, mas assim, com aquele olhar, né, de trazer um olhar novo, de trazer um olhar diferenciado e de trazer uma visão ambiental que normalmente era uma surpresa. E esse desafio da gente fazer essa conexão, de que sair um pouco, né, do apagar incêndios, porque o ambiental, muitos anos a gente trabalhou com sempre apagando incêndios, com chegando no momento de crise. Sim. Agora eu preciso de um advogado. Agora que a coisa já tá, que o problema já está ali instaurado e a gente muda de papel e sai para uma consultoria, para você planejamento, análise de risco, matriz de materialidade. Então, isso é muito legal, é muito instigante, mas também é desafiador, né? Porque a gente não aprende nos bancos de direito, nas nossas faculdades de direito, a trabalhar com esse tipo de questão. E a gente consegue aprender isso na prática e estudando continuamente, né? Exatamente. E nesse contexto ESG, a gente precisa entender aí o que é o mercado de carbono. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, olha, eu não gosto muito de falar já de idade, né? Porque a gente já vai ficando muitos anos ali. Mas assim, meu primeiro curso que eu fiz de crédito de carbono também foi na ESA aqui do Paraná. Foi em 2008. Foi quando eu comecei a trabalhar com direito ambiental, eu fiz um curso sobre protocolo de Kyoto, sobre MDL, sobre RED. E lá já se falava muita coisa que a gente fala hoje, mas se a gente for olhar para a prática, não mudou muito. Assim, é um mercado que vai fazer as pessoas ficarem milionárias. Eu acho que a gente precisa tirar essa primeira ideia, que a gente precisa desmistificar, que ninguém vai ficar milionário hoje, em 2023, ou talvez daqui a alguns anos, só fazendo crédito de carbono. É uma renda extra, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente poderia falar. E como que você vê essa questão do crédito de carbono como uma oportunidade dentro das empresas, né? Ela não vai fazer uma renda extra, mas como que ela pode ser uma oportunidade? Tá. Então, se a gente for entrar na conversa da idade, eu sou só um pouquinho mais velha que você, eu estou discutindo o mercado de carbono desde 97, mas tudo bem, vamos aí vamos fingir que a gente não fala sobre isso, enfim. Que outro foi aprovado em 97, né? E eu entrei a gente já ouvia falar muito pontualmente, claro, né? Mas é isso, assim, a discussão relacionada a mercado de carbono ela é muito antiga. Ela começou com Kyoto, essa história de crédito de carbono começou em 1997.
E ao longo do tempo, né, o protocolo foi assinado pelo Brasil, entrou em vigor. A partir de um determinado momento, a gente teve um boom de projetos, né, vinculados a Kyoto, que era o nosso chamado mercado regulado internacional. E a gente teve um boom de projetos lá na época de Kyoto. Então, eu lembro que 2000 e pouco, 2002, 2003, 2004, a gente trabalhava muito com o mercado de carbono. Trabalhei muito com o mercado de carbono, fazendo auditoria, né? Eu trabalhava no escritório internacional, então a gente fazia auditoria para para o governo da Noruega, enfim, para clientes, para compradores de crédito de carbono, potenciais compradores de crédito de carbono, e a gente fazia due diligence e auditoria dos projetos que estavam acontecendo no Brasil. E tinha muita coisa, e muitos vinculados ao agro, inclusive, né? Um projeto que era bastante comum e que foi bastante comum por muito tempo era a captura do gás metano nas fazendas. Né? Um outro projeto muito comum, né, era, enfim, o florestal. Não se falava de florestal, né? A gente falava de transição energética, a gente falava de gás metano, de geração de energia a partir de gás metano, captura de gás metano. Então, isso eram os grandes projetos que aconteceram no Brasil. Então, você tem toda a razão, o mercado de carbono ele é muito antigo, né? Ele teve o seu apogeu em 2000, 2000 e pouco, 2008, aí começou a arrefecer em 2010, porque na verdade a gente começou a ter a lacuna, né? Então, Kyoto vigorou por um determinado período e a gente ficou numa lacuna importante de tempo, de sem saber quais seriam as diretrizes internacionais para esse mercado, até a assinatura do Protocolo de Paris. Então, teve um gap ali, né? Kyoto foi sendo prorrogado, mas sem uma diretriz definitiva. Então, sim, a gente teve um arrefecimento dos projetos e hoje a gente está começando a ver de novo um crescimento de procura com uma outra roupagem, né? Hoje ainda muita roupagem do mercado voluntário, mas o Brasil se mexendo agora, né? Um pouco atrasado, mas se mexendo. Esse ano passado, a gente está numa pressão danada desde a COP26, na verdade, desde 2 anos atrás, vamos aprovar agora o mercado de carbono, vamos aprovar o mercado regular de carbono. Então, a gente está numa corrida aí há 2 anos para ver se a gente aprova esse mercado regular de carbono. Você me perguntou sobre oportunidades para o Brasil. Eu acho que o Brasil tem. O Brasil parece coisa antiga. Eu lembro que meu avô dizia isso, né? Meu avô, quando eu era criança, e gente, isso tem bastante tempo, né? Não sou mais tão novinha assim. Meu avô, quando eu era criança, ele me dizia que o Brasil é o celeiro do mundo. Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso na vida. O Brasil é o celeiro do mundo. Meu avô falava isso. Uhum. Nosso agro é a potência que é hoje, mas sempre foi. A gente só demorou um pouco para poder assumir essa posição e entender que esse é o nosso papel no mundo. Né? O nosso papel é de combater a fome e é de fazer isso de uma maneira sustentável, porque nós já fazemos assim, né? E o mercado de carbono, de alguma maneira, é o que você falou, ele entra como uma renda adicional. Se a gente olha para o produtor rural, por exemplo, né? Não faz sentido ele deixar a produção dele para inutilizar a sua terra, né, que hoje é produtiva, para poder comercializar crédito de carbono. Claro que não faz sentido, né? É uma renda adicional, mas é uma renda adicional. E hoje tem muita coisa acontecendo para esse mercado. E a gente fala de crédito de carbono, mas a gente pode falar de crédito de mercados de ativos ambientais, que é que é o que eu bato já, venho batendo nessa tecla já há algum tempo. O mercado de carbono, em algum momento ele vai ser totalmente regulado, em algum momento, quando todo mundo atingir o net zero, quando todo mundo atingir as suas metas de neutralização, ele vai acabar, né? E o que tem no lugar disso? Tem uma outra coisa que que o Brasil é ainda mais celeiro do mundo, ainda mais fornecedor de ativos, desses ativos ambientais, que é a biodiversidade. Ninguém tem a biodiversidade que o Brasil tem. País nenhum no mundo tem a biodiversidade que o Brasil tem. Então, a gente precisa entender que isso também precisa ser remunerado, né? E a gente já teve a COP15, a COP Bio 15, que acabou de aprovar o marco regulatório, que é justamente para a gente começar a ter os créditos de biodiversidade. Enfim, então, oportunidades para o Brasil. Eu acho que nós somos grandes fornecedores de sustentabilidade para o mundo, grandes fornecedores de créditos de carbono, nós somos grandes fornecedores de proteção de biodiversidade e isto é um serviço que precisa ser reconhecido e remunerado.
como isso será remunerado? Através de crédito de carbono é uma forma, através de crédito de biodiversidade é outra forma, através de PSA é uma terceira forma. A gente tem várias formas de remunerar isso, mas o fato é que a gente precisa olhar para isso. E a gente não pode perder o bonde, né? De novo, como já perdemos em um determinado momento, a gente não pode perder o bonde, a gente tem que estar bem avançado nessa agenda. Quais as oportunidades para o Brasil? Eu acho que enquanto país, né? Enquanto país, nós precisamos fazer o regulado, mas a gente tem que fazer esse mercado regulado com muito cuidado e muita atenção. Porque o mercado regulado não pode matar o voluntário, porque é no voluntário que surge inovação, é no voluntário em que surgem as grandes ideias de vou fazer algo que eu não sei se vai dar certo, mas eu vou captar recurso, porque eu quero fazer esse projeto desta maneira aqui, e eu acredito que vai dar certo lá na frente, e o voluntário tem apetite para isso. As empresas que eventualmente estão assumindo compromissos de neutralização de suas empresas que são carbono intensivas, porque, vamos lá, o mundo do petróleo não vai acabar, né? O petróleo, a sociedade precisa muito de petróleo ainda para muita coisa. Então, achar que a gente vai, né, que como sociedade global nós vamos acabar com o petróleo ou eliminar todas as fontes de poluição, isso é uma mentira, isso é uma falácia e a gente não quer isso, né? Isso significaria todo mundo voltar a viver como índio no meio da Amazônia, e ninguém quer isso. Né? A gente quer, muito pelo contrário, a gente quer uma sociedade que se desenvolva, uma sociedade que seja desenvolvida com respeito ao meio ambiente, na execução do princípio, que é o nosso princípio que existe desde lá de 1992. Né? Na verdade, desde antes, até desde Estocolmo, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. A gente precisa caminhar para isso. Então, temos hoje uma oportunidade imensa de criar o mercado regulado. E por que o mercado regulado é importante? Porque o mercado regulado, ele de alguma maneira, ele vem valorizando o próprio crédito de carbono, como ele é hoje. Né? Hoje a gente tem um mercado voluntário no Brasil com baixa credibilidade, projetos que se sobrepõem, usos de metodologia, e a Verra está sentindo isso, usos de metodologia que são muito diferentes entre elas, que não necessariamente dão o mesmo resultado, né? Isso afeta a credibilidade. A gente fala de projetos que a própria medição, a verificação, ela não necessariamente ela está sendo feita da melhor forma possível. Então, a gente precisa do regulado, porque o mercado regulado, de alguma forma, ele cria alguns controles e algumas estruturas que reconhecem e dão credibilidade para esse produto, dão credibilidade para esse crédito. E a gente precisa de um regulado também, porque, mal ou bem, temos os compromissos firmados no âmbito de acordo de Paris. Então, enquanto país, a gente vai precisar, né, e a gente precisa monitorar isso, e a gente precisa prestar contas, né, para fora do que estamos fazendo aqui. Assumimos compromissos, temos que dizer como faremos. E o mercado é necessário, né? O mercado, ele ajuda, um governo sozinho não consegue fazer nada. E o mercado voluntário, ele ajuda também, ele é necessário porque o apetite empresarial, ele é mais voltado para o risco, ele é mais voltado para a inovação, ele é mais voltado para vamos apostar que isso aqui vai dar resultado lá na frente. E o mercado regulado, ele não... de alguma maneira, ele se blinda de maiores riscos, né? Então, tem um estudo na McKinsey de 2022 em que eles dizem, né, que eles fizeram uma avaliação do volume de recursos necessários para que a gente, de fato, atinja, né, as metas de way below 2 graus, né? Bem mais do que um aumento de emissões bem menor do que 2 graus, né? A nossa meta de aumento de 1,5 grau no máximo, que todo mundo já falou que já até passou, enfim. Mas o valor disso era de 275 trilhões de dólares. Isso de 2021 até 2050. Isso significa 9,2 trilhões de dólares por ano. E se a gente olhar para a receita global de tributos no ano de 2020 foi de 14 trilhões. Imagina você ter que comprometer, global, tá? Imagina você globalmente ter que comprometer mais da metade de toda a renda e arrecadação com tributos global
com medidas necessárias para a redução de emissões ou para a neutralização ou para a gente, de fato, atingir a meta de 1,5 graus. É impossível, os governos não conseguem fazer isso sozinhos. Né? Imagina pegar. Gente, tributo serve para tudo. O tributo serve para a saúde, para a educação, para lidar com uma pandemia quando ela vem, né? Para a gente, para as máquinas públicas funcionarem, tributo serve para tudo. A gente está falando o seguinte: pega toda a arrecadação global do mundo, pega metade dela anualmente e investe em medidas de redução. E uma coisa só. Numa coisa só. Nunca vai acontecer. A gente precisa do mercado voluntário, a gente precisa das empresas, a gente precisa do capital, a gente precisa do apetite de investimento em inovação. A gente precisa do empreendedor que fale o seguinte: eu vou investir agora porque lá na frente eu vou lucrar. Porque lá na frente isso vai valer mais, esse produto vai valer mais, esse crédito de carbono vai valer mais e eu vou ganhar dinheiro com isso. Porque esse cara vai investir. O governo não tem como investir nisso sozinho, entende? Então, a gente precisa do voluntário, a gente precisa do engajamento das empresas, a gente precisa desse reconhecimento. E isso está acontecendo, né? E a verdade é que isso está acontecendo. A gente tem cada vez mais empresas com seus próprios compromissos, que às vezes vão até além do que os governos têm imposto a elas. A gente tem o apetite no investimento, a gente tem um monte de desenvolvedor de projeto, um monte de gente querendo investir no risco, e a gente tem um monte de gente investindo em inovação, né? Em formas novas de gerar o crédito do ativo ambiental, o crédito de carbono. Mas os governos têm um outro papel fundamental, que é definir algumas coisas, e o nosso país está no meio de um grande rebuliço. E eu achei muito interessante a gente falar um pouquinho de valorizar o mercado voluntário, porque a gente tem vindo de um discurso só desacreditando as iniciativas de mercado voluntário, que se elas não existissem, o regulado não ia conseguir, porque eu tenho visto que o regulado aprende com os erros do voluntário e tenta, a partir disso, pautar uma segurança jurídica e o governo chancelar, mas se o voluntário não tivesse existido e se ele não existir, eles são complementares. Então, a gente precisa valorizar um pouquinho mais o voluntário e acreditar no que está sendo feito, nos projetos que estão sendo feitos. Não são perfeitos, temos falhas, a Verra está passando por essa crise, mas tudo que ela construiu até agora serviu para que a gente consiga dar outros passos e que as outras registradoras também consigam ter um campo de atuação maior, né? Então, assim, a gente vê quando você pega um processo, assim, quando a gente trabalhou muito com essas questões de registro, né? Com assessoria, como que registra, porque hoje para o Brasil o registro ele acaba sendo muito caro e ele é um impeditivo, né? Se a gente for falar para o desenvolvimento do Brasil, o registro, a auditoria de terceira parte, tudo isso está muito caro. É muito caro. Né? O produtor quer fazer, mas quando ele vai ver o valor, principalmente por ser em dólar, né, 1:5, numa base bem simples, meu Deus, não vou conseguir recuperar isso a curto prazo. Exato. Então, a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver um mercado de registradoras, de certificadoras no Brasil. A gente tem capacidade de fazer isso, auditorias de terceira parte de qualidade. Temos pessoas aqui para isso. Exatamente. Só que a gente está ainda com essa visão aguardando o mercado regulado, né? Então, a gente está num momento de transição, né? E eu gostei muito desse teu posicionamento. Você tem toda a razão, é isso, assim, a gente precisa entender que esse mercado não surgiu em paralelo à toa, né? E vamos olhar lá para trás, né? Por que o mercado voluntário surgiu em Kyoto, gente? Kyoto, no início, só tinha um mercado regulado, concorda? Só tinha um mercado em que previa como é que vai ser feita a compensação, como é que os países anexo 1 poderiam ajudar os países não anexo 1, de acordo com metodologias que estavam muito seguras e que a gente sabia exatamente que a gente sabia exatamente medir a redução de carbono, a redução de emissão. E aí o voluntário surge assim, florestal. Gente, dá para olhar para a floresta e não reconhecer que o desmatamento evitado ele é benéfico para esse mercado. Não dá para a gente não, porque a gente não sabe bem agora ainda direito, não tem 100% de segurança de como é que mede a redução. Não dá para não reconhecer que
existe uma captura de carbono ali. Quando a gente tem crescimento da floresta, a gente tem um incremento de absorção de carbono. Não dá para reconhecer que isso não existe. Então, alguém muito, muito sagaz e muito esperto, foi inclusive um dos primeiros criadores da Verra, né, enquanto ainda era VCS, ele falou o seguinte: peraí, vamos avaliar isso. Existe um mercado voluntário, existe um gap, existe uma falha de mercado, existe um produto que ninguém está olhando para ele, né? E o mercado se desenvolve assim, por isso, e essa é a grande importância do mercado voluntário. Ele olha para aquela oportunidade que você não tem 100% de segurança, ele permite inovação, né? E o que acabou, no final das contas, acontecendo? Que outro morreu, né? Declinou, e o mercado voluntário declinou junto, porque, né, não se sabia exatamente o que iria acontecer. E o mercado voluntário se descolou um pouco do regulado internacional, começou a crescer, e hoje a gente tem um mercado voluntário que é bastante pujante no país. Você falou sobre custo, sobre registradora, sim, a gente precisa... A crise da Verra não vem à toa. A gente precisa entender isso e ter essa visão um pouco mais estrutural. A crise da Verra não vem à toa. A crise da Verra vem porque tem competição, porque existem outros padrões que estão surgindo, porque tem outras registradoras que estão nesse mercado, porque tem outras metodologias e outras formas de medir que estão indo por um caminho alternativo, né? E isso é bom para o mercado. Monopólio é ruim sempre, né? A gente precisa ter competição em tudo. E a gente tem outras registradoras, a gente tem outras registradoras operando, a gente tem notícias de outras formas de gerar crédito de carbono, que não é a forma tradicional do desenvolvedor de projeto, que vai lá, conversa com fulano, beltrano, ciclano, dentro de várias fazendas, monta um projetinho e apresenta para a Verra, e é isso. A gente tem outros caminhos que estão surgindo. O Brasil está caminhando por exemplo, para os tais programas jurisdicionais subnacionais. A gente está caminhando para isso. A gente tem estados no norte, a gente tem o Mato Grosso, a gente tem o Tocantins, a gente tem o Pará, que inclusive estão apanhando, né? O Pará especificamente está apanhando um pouco, porque resolveu fazer de uma maneira que é inovadora, e aí a relação do que seria o programa liderado pelo Estado com os privados, ela está meio que confusa, né? Está dando alguns ruídos, enfim, a gente tem muita coisa acontecendo nesse mercado no momento. E estão surgindo outras formas de fazer isso, né? E existe também o que eu falo, assim, não existe um mercado de carbono voluntário, existem vários. Existe um mercado voluntário de carbono que é para atender uma demanda de uma grande empresa que precisa da integridade profunda do seu crédito, né? E precisa ter certeza, porque senão ela será acusada de greenwashing, né? Porque se ela compra de algo que ela não tem certeza que está sendo, que está de fato capturando carbono, que está de fato neutralizando o carbono dela, ela será acusada pelos seus consumidores, pelos seus investidores de estar divulgando uma informação que é falsa. Então, a gente tem esse mercado mais sério, mais robusto. E a gente tem um mercado menor também. A gente precisa pulverizar esse mercado. E esse mercado, ele já existe uma certa demanda, por exemplo, para eu neutralizar um evento, para eu neutralizar a minha corrida do Uber, né? Para eu neutralizar a minha viagem de avião. Existe um mercado que é do varejo e que está subexplorado, e que, se a gente de novo falar das tendências, que é uma das perguntas que você me fez, Luísa, é uma das tendências. Eu acho que a gente vai caminhar para uma pulverização do mercado voluntário, e a gente vai ter sim o mercado regulado, né? O ponto agora, que é a pergunta de $1 milhão, não tem como perguntar o que vai acontecer, porque é impossível. Quem disser que sabe como virar a lei do mercado regulado está mentindo, porque a gente tem 5 projetos de lei em andamento simultaneamente. Alguns esfriaram, né, como é o 528 que está lá na Câmara. Que estava o 412, super bem, né? Que era o que a gente postava ali naquele... Nossa, que estava voando, né? Tava, não, o 528, antes estava 26, é o 528, é o 528, vai ser esse, tá? A COP26 passou, Brasil, né? COP26 passou, a pressão acabou, diminuiu. Bom, esse 528 tem problemas? Tem ainda, né? Vamos em paralelo, tem outro surgindo no Senado, 412, que também a gente chama de 412, mas nem tem mais esse número, porque abrangeu um monte de outros PLs. É o 412 que vai. Não, agora
Não, 412 também foi, também está meio que parado. A gente teve uma mudança radical de governo, né? De governo federal. Aí se acha, o governo federal vai vir com substitutivo. Não, ele vem com dois. Porque a gente tem um substitutivo, né? Um possível substitutivo do MIDIC, né? Que está coordenando uma iniciativa com vários outros ministérios. E a gente tem a iniciativa do Ministério da Fazenda, que aparentemente é o que vai rolar, mas a gente também ninguém tem muita certeza do texto nem do que vai acontecer. Então, assim, e eu acho que a gente precisa ter mais debates, né, Luiz? Acho que isso é uma coisa que vocês, né, você, a Samanta do escritório, eu acho que a gente precisa falar muito mais sobre isso, porque, assim, existem muitos interesses também nesse mercado de carbono. Tem quem já está fazendo do mesmo jeito há muito tempo, que quer continuar fazendo do mesmo jeito há muito tempo, né? Tem o mercado regulado, que aí inclui ou não inclui o agro. Qual é o impacto de incluir ou não incluir o agro? A gente precisa olhar mais, esse debate precisa ser mais ampliado, porque incluir o agro vai gerar um prejuízo para os projetos que estão acontecendo hoje no voluntário, florestais, mas como é que o regulado e o voluntário vão falar um com o outro? Isso precisa ser tratado, e tratado com seriedade. Tem um problema, eu, enfim, tive acesso, né, a alguns desses PLs, circularam em grupos de WhatsApp, a gente sabe disso, a gente participa de grupo de advogados de ambiental, os PLs vêm circulando, sem ninguém saber exatamente se é a versão que está sendo, mas estão circulando, né? Tem alguns defeitos muito importantes, tem algumas questões muito importantes, enfim, e que a gente precisa tratar, e a gente precisa estar lá para discutir, a gente precisa mostrar e expor. E o que é importante que a gente analise é o seguinte: uma lei que vai reger o mercado regulado de carbono no Brasil, ele precisa ser uma lei favorável ao mercado. Ele precisa ser uma lei favorável aos interesses do nosso país, e isso não é o interesse do governo, necessariamente. Isso é o interesse do país. Ele é supragovernamental. Ele precisa ser uma política de Estado e não uma política de governo, né? Então, o decreto, né, o decreto que veio do governo anterior, que definia a natureza jurídica do crédito de carbono, definia mais ou menos, tentava construir alguma coisa, criava o tal do cenário. A gente eliminou ele, mas a gente eliminou ele e não colocou nada no lugar ainda, né? E a gente precisa olhar o que tinha de bom lá, e aproveitar o que tinha de bom lá, né? Porque tinha coisa boa lá. Tinha. A definição, a natureza jurídica não, tá? Era não, jurídica. Ele criava uma figura de ativo financeiro, que aí eu pergunto, o que é um ativo financeiro? Pois é. Aí que a gente vai começar a entrar, né? O que essa natureza jurídica implica e o que a gente precisa estudar e precisa olhar para isso, né? Por que a gente precisa olhar isso? Porque vai impactar onde você vai vender, para quem você vai vender, que forma você vai vender, como você vai tributar. E ninguém está falando muito disso, né? Eu tenho visto assim, eu vi você falando que você tem um artigo muito bom, muito esclarecedor sobre isso, até recomendo a leitura para todo mundo, porque vai ensinar muito sobre a natureza jurídica de crédito de carbono. Porque assim, se a gente não souber o que é, como a gente vai saber o que ele vai prestar, né? Como que a gente vai utilizar ele, né? Vai ser negociado na B3, vai ser negociado em marketplaces, vai ser negociado via plataformas de startups. Exato. Como que a gente vai entender isso, né? E o decreto não veio, e ninguém veio. E o Código Florestal tentou um pouquinho, né? Quem tentou um pouquinho sobre isso, mas também não deu, né? Muito certo. Mas vou deixar você falar, porque isso é uma coisa que, meu Deus do céu, gente, me dá uma coisa. Temos que falar sobre isso. Temos que falar mais sobre isso. Porque, vamos lá, você citou o artigo, né? O artigo a gente chamou ele de, não é meu só, eu elaborei em conjunto com uma equipe que a gente vem trabalhando, que eu venho trabalhando para ajudar, né, para assessoria do próprio estado do Rio de Janeiro, e é uma equipe multidisciplinar, e por isso é um artigo que é diferente do que de muita coisa que a gente vê por aí. Claro que me coube a parte jurídica, né? Mas além da advogada aqui, a gente tinha uma advogada de mercado de capitais, um economista, um contador,
né? Um engenheiro que além de ser engenheiro, ele foi diretor de novos produtos da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, na época em que a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro ela era muito pujante e tinham duas bolsas, né? Tinha a Bolsa de São Paulo e a Bolsa do Estado do Rio. Então, a gente nos debruçamos muito sobre determinados aspectos e sobre o mercado e como o mercado precisa funcionar. E qual é o ponto da natureza jurídica, né? A gente tem tentado, e os projetos de lei, né, e no artigo a gente faz esse mapeamento, então a gente vai desde a primeira lei que tratou de natureza jurídica do crédito de carbono, até as discussões, não a do MIDIC e do Ministério, do PL do MIDIC e do Ministério da Fazenda, porque esses ainda não existiam quando a gente concluiu o artigo, né? A gente só tinha o 412 e o 522. Mas a gente fez toda uma variação sobre as tentativas de definir o crédito de carbono e tentativas de atribuir natureza jurídica para ele. E qual é o problema? A legislação brasileira vem, ao longo do tempo, sofrendo um movimento que a gente brincou, que a gente chamou de pendular. Então, hora eu digo que eu tento puxar ele para uma natureza mais financeira, aí eu percebo que, na verdade, não funciona. A CVM pega e bate na lei, na primeira norma que definia, na primeira lei de mudanças climáticas que definia como um título mobiliário. Aí a CVM fala que não é título mobiliário, até porque título mobiliário não existe, valor mobiliário ou título financeiro, né? Fizeram um mix das coisas no legislativo. Aí a gente vem para uma natureza que é de ativo fungível, que é de bem intangível. E tá. Aí depois a gente vai para o decreto, para o último decreto federal, que já caiu também, mas para o último decreto que também tentava dizer que ele era um ativo financeiro. E por que essa confusão acontece? Porque o drive da definição da natureza jurídica está errado. Quando o legislador ele vem tentando dizer que é um ativo financeiro, a motivação dele é fiscal e tributária. Porque é mais simples, porque os ativos regulados pela CVM, os ativos regulados pelo Banco Central, eles têm uma tributação já definida. Então, eu resolvo dizer que aquilo é um ativo financeiro porque eu quero encaixar aquele produto na tributação favorável que o ativo financeiro tem. Isso é um equívoco, você está com a motivação errada. Como é que você define qual é a natureza jurídica de um determinado bem? Indo para a essência dele. Não tem como ser diferente. Você precisa olhar para a essência do crédito de carbono. E qual é a essência do crédito de carbono? Ele não é um serviço, né? Ele não é um serviço, porque também a gente teve uma regulamentação de Banco Central em um determinado momento para facilitar o fluxo, motivação que também não é definir natureza jurídica, tá? Motivação que era cambial, que é como é que eu recebo esse pagamento se eu não tenho um código no Banco Central para dizer como é que esse investimento vai vir. Então eu criei lá, olha, crédito de carbono é serviço. Não é. Né? Crédito de carbono não é um serviço. Porque o crédito de carbono ele se diferencia do serviço que é necessário para gerá-lo. A gente tem um serviço, sim, que é de preservação, que é de manutenção, que é de certificação. A gente tem vários serviços na cadeia. Mas quando eu gero um crédito, eu tenho um título, eu tenho um ativo, eu tenho um bem. E o que ele representa? Um direito. A gente precisa falar, do ponto de vista jurídico, a gente precisa dar nome às coisas e o nome que representa a essência do que ele é. Porque senão a gente vai continuar batendo cabeça, criando coisa, dizendo que o crédito de carbono é algo que ele não é. O crédito de carbono, ele é um bem. E por que ele é um bem? Porque ele se diferencia, ele é algo que você comercializa por si só. Né? Você quer vender o crédito de carbono. Você pode captar recursos para desenvolver um projeto? Sim, mas a partir do momento em que... Mas você pode ter só isso. Aí a gente está falando de PSA. Né? Quando você gera o crédito de carbono, o crédito ele vira uma coisa diferente daquilo que você fez para poder gerá-lo. Do caminho que ele chegou, né? Do caminho necessário, do caminho percorrido para chegar naquele produto, aquele ativo. E aquele ativo, ele é um ativo do ponto de vista contábil, ou seja, ele será contabilizado como ativo, ele precisa ser contabilizado como ativo. E ele, no nosso mundo jurídico, em que divide o mundo do direito civil, que divide as coisas em serviços ou bens, ele é um bem. Né? E ele é um bem com características. Ele é um bem que é transacionável, porque sim, o objetivo dele é você viabilizar a comercialização. Ele é um bem que ele é fungível. Por que ele é fungível? Porque sim,
você tem um crédito de carbono, o outro crédito de carbono é quase como moeda. Você não compra a nota, você não compra o crédito de carbono. O crédito de carbono representa alguma coisa e você pode trocar elas. Não faz diferença. É o Se eu me lastro, né? comprometo, Ele tem aquele lastro por trás dele, né? se eu me comprometo com a Luísa a entregar 10 toneladas de crédito de carbono, não importa se eu estou gerando esse crédito de carbono a partir da fazenda do seu Zé ou a partir do projeto de captura de gás metano do saneamento do aterro de Gramacho. Não importa, eu estou entregando o crédito de carbono. Eu estou entregando este ativo. E portanto, eu consigo tranquilamente trocar. Vamos lá, tem outras discussões. O crédito de carbono tem atributos, cada um é diferente do outro, mas a gente precisa chegar num momento em que a gente percebe que o crédito de carbono é o crédito de carbono. Eu posso ter o crédito de carbono plus, eu posso ter o crédito de carbono menos, né? Mas o crédito de carbono é um crédito de carbono. Ele é algo que representa uma tonelada evitada de emissão, ou uma tonelada retirada da atmosfera de gases de efeito estufa. É isso que ele é. E ele é fungível. Cada crédito de carbono é fungível entre si. Então, a gente precisa olhar para a natureza dele. E é óbvio que ele é incorpóreo, ele não tem estrutura física, né? Então, ele é um bem. Então, o que ele é, no final das contas? Ele é um ativo financeiro? Não, ele não é um ativo financeiro. Ele é um bem, ele é um ativo intangível, ele é um ativo fungível, ele é um ativo transacionável. É isso que ele é, né? E a gente não pode... e aí, enfim, se a gente for entrar nas discussões variadas entre regular, o CBIOS é ou não é, aí a gente tem zilhões de discussões que estão acontecendo. O CBIOS é crédito de carbono ou não é crédito de carbono? Se a gente for olhar para a essência do CBIOS, a gente percebe que ele tem um pouquinho de diferença, mas no fundo, o que ele gostaria de ser é algo que representa uma redução, né, de emissão. Se a gente for olhar para allowance, o crédito do mercado regulado é diferente do crédito de carbono. Com certeza é, porque, na verdade, o crédito do mercado regulado, ele é uma permissão, né? Ou seja, o governo falou do seguinte, você tem um limite de permissão. Se você passar, você tem que comprar mais. Se você emitir menos ou precisar menos dos que foram atribuídos a você, isso aqui virá crédito para você, crédito de natureza contábil, né? Isso aqui vira um crédito que você pode comercializar com fulaninho que precisou de mais. Tem natureza, são coisas diferentes, são animais diferentes? São, mas eles representam a mesma coisa. Eles representam um volume X de emissão, eles representam um volume X de redução de emissão. Então, a gente precisa olhar para a essência daquele produto, ao invés de simplesmente dar um nome que nos parece interessante ou para atender uma determinada finalidade tributária ou contábil ou o que quer que seja, né? E a partir da definição de qual é a natureza efetiva desse produto, aí sim a gente trata dos outros elementos e precisa tratar, né? E precisa realmente tratar. A gente precisa lidar com algumas coisas se resolvem quando a gente percebe isso, né? ISS, cabe na venda do crédito de carbono? Não. A gente está vendendo um bem, não está vendendo um serviço, né? Enfim, aí a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo 300 milhões de coisas e sobre esse tema. E a gente precisa, então, acho que como sociedade, olhar para esses projetos de lei, né? E tentar trabalhar eles, né? E mostrar para os nossos legisladores, informar os nossos legisladores da necessidade de olhar com seriedade para esse mercado, né? E de não criar monstros, porque tem alguns desses 5, né, que estão rolando por aí, que eles estão querendo criar uma estrutura em que eu regulo o mercado voluntário, em que eu regulo o crédito de carbono voluntário. Vai ser uma loucura, vai engessar e a gente vai perder o bonde, né? A gente vai ter de novo a revista do Times, né? A revista Times com o nosso texto subindo e no momento seguinte afundando de novo, porque se a gente regula o voluntário, a gente congela a inovação. E a inovação não pode ser congelada. Você tem que deixar a inovação acontecer, né? O regulado é necessário, mas ele é necessário para aquilo que você conhece e principalmente para indústrias, por exemplo. O mercado regulado ele serve para a indústria. O agro precisa ter um pouco mais, pelo menos no primeiro momento, ele precisa ter um pouco mais
de flexibilidade, eu acho, tá? Eu acredito. Ele pode gerar crédito de carbono, sim, das suas reservas legais, de áreas que eventualmente ele está fazendo compensação, enfim, do que quer que seja, de uma produção agroflorestal, né, da integração lavoura-pecuária-floresta, porque isso tudo, sim, podem gerar projetos de carbono. Ele pode comercializar no voluntário? Sim, seria interessante que ele pudesse, mas ele não se confunde com o regulado. Ele não pode ter a meta, ele não deveria ter a meta, porque, na verdade, o agro e as áreas florestadas, elas são parte da solução e não do problema. Né? Então... Isso é o desafio internacional, né? O Brasil precisa se posicionar fortemente, a gente precisa criar representatividade no agro brasileiro, para as mesas de discussões internacionais, para dizer aqui a coisa funciona diferente. É o que o movimento, né, tropicalização dos parâmetros. Aqui, o nosso agro ele tem muitas características, né? A gente estava até numa discussão ontem aqui no Paraná, a gente tem plantio direto há 40 anos. Então, assim, como que você vai sair de uma linha de base, de um plantio direto há 40 anos, que você vai comparar com um plantio na China? Então, assim, a gente precisa se posicionar ali que o nosso agro ele é muito mais sustentável. E daí, quando você sai de uma linha de base muito mais sustentável, para você, conceito de adicionalidade de crédito, a pessoa se sente muito injustiçada, porque eu estou fazendo há 40 anos e agora o cara que nunca fez vai ganhar mais dinheiro com essa renda extra do carbono do que eu. Então, a gente precisa equalizar, né? Exato. E assim, precisa parar de resistir também, né? Porque, assim, eu acho, uma coisa que eu vejo, e aí fazendo uma crítica para nós, nós brasileiros, a gente adota duas posições, né? Internacionalmente e, assim, às vezes até na vida pessoal, a gente adota duas posições que são posições muito antagônicas. E ambas estão erradas, na minha visão, tá? Primeiro, subserviência. Essa é a metodologia que é aceita, então vou fazer certinho, igualzinho, não vou nem questionar, vou fazer dessa maneira aqui, vamos atender e vamos tentar ganhar dinheiro com esse crédito de carbono. Vai ser uma miséria, porque na verdade, se a gente for adotar uma metodologia diferente, a gente vai mostrar para o mundo que a gente absorve muito mais carbono do que eles na nossa produção, mas como essa metodologia não está reconhecida pelo papai e mamãe, então não vamos fazer, não vamos nem discutir isso, né? Vamos fazer exatamente. Essa é uma posição. E tem a posição completamente antagônica, que é esses caras não têm nada a ver comigo, eles são enfim, aí a gente tem vários xingamentos que podem acontecer, eles querem fazer aqui o que eles não fizeram lá, e eu não quero nem saber desses caras lá, eu quero manter minha produção aqui, eu não quero nem saber do mercado de carbono, não quero nem saber dessa história de mercado ativo ambiental, não quero essa mulher fazendo, não quero. Gente, existe um caminho do meio, né? Existe um caminho em que, assim, como você falou, nosso querido agro precisa se unir e se posicionar internacionalmente? Precisa. A gente precisa começar, a pressionar os nossos representantes, o Itamaraty, o governo federal, para se posicionar de uma maneira diferente nas negociações internacionais? Precisa. Mas a gente precisa ir para as COPs. Isso é uma coisa que eu não vejo. Eu vejo muita gente, eu já conversei com uma grande amiga que é muito do agro, né, e que eu gosto, admiro demais ela, aqui pelo Instagram, admiro muito, assim, sou muito fã de carteirinha, a gente troca muita figurinha, apesar de às vezes a gente ter uns embates teóricos, né? Mas às vezes a gente vê o pessoal do agro falando assim, a COP27, o MST falando um monte de besteira, não, o movimento X, social tal, falando um monte de coisa errada, blá, blá, blá. Tá, e por que vocês não se unem e vão lá para falar o que é a verdade? Né? É um pouco que sua sócia, Samanta, faz. Vamos lá para a COP, vamos para as COPs e vamos mostrar qual é a realidade do agro brasileiro e que sim, a gente tem uma captura de carbono maior e que sim, a gente tem um produto diferenciado. Gente, a Petrobras, né, que é uma produtora de petróleo, que é algo mais poluente, né? e mais que está na agenda negra do mundo do que a produção de petróleo. E a Petrobras está indo para discussões internacionais e está mostrando para o mundo, falando assim, o meu petróleo é mais verde que o seu. Né? O nosso agro precisa fazer isso. O nosso agro é mais verde que o seu. E, portanto, eu tenho sim o direito de gerar crédito de carbono na minha reserva legal. Eu tenho sim o direito de gerar crédito de carbono a partir da minha APP. Financeiramente não vale a pena? Não sei se não
vale. Por que não vale? Porque você está tentando pegar o padrão, um padrão internacional que tem determinadas metodologias que não se aplicam a você. Poxa, vamos lutar, vamos construir. É o que você falou. Vamos pensar vamos tentar estruturar uma certificação brasileira. Vamos bater na porta dos nossos representantes no legislativo, né, que é o responsável por isso, e vamos mostrar para eles que existe uma outra forma de contabilizar os créditos de carbono e a sustentabilidade da minha produção. A gente precisa se movimentar mais, coletivamente. E individualmente a gente precisa, cada um, e enfim, eu tenho trabalhado muito com produtores, com empresas, enfim, é praticamente meu trabalho mais do dia a dia atualmente, que é olhar para a realidade da própria fazenda e ajudá-los a identificar qual é o melhor caminho nesse tal mercado de ativos ambientais. Porque, às vezes, pode ser aderir a um projeto existente, porque é uma área que você já não tem preocupação com ela, que você já sabe que você vai manter, e eventualmente faz sentido você aderir a um programa existente, elaborado por um desenvolvedor de projeto. Às vezes faz sentido você se juntar com seus vizinhos, né, dentro da cooperativa de que você faz parte, e gerar um projeto de aguardar um pouco para ver como é que os créditos de biodiversidade vão avançar. Talvez você está na Mata Atlântica, né? Talvez faça mais sentido um crédito de biodiversidade para você do que um crédito de carbono. A gente tem, e a gente precisa olhar para, às vezes, né, o seu crédito vai ser melhor, né, faz mais sentido para você migrar para uma integração lavoura-pecuária-floresta do que imobilizar a tua área e falar, vou vender crédito de carbono a partir daqui. Então, cada caso é um caso, e enfim, o que eu tenho feito muito é essa consultoria, eu tenho trabalhado muito com essa assessoria do caso a caso, vamos avaliar isso para carbono, né? Além disso, onde é que essa estratégia entra na sua sustentabilidade, onde é que essa estratégia, eventualmente, de carbono pode ser absorvida pelo teu programa ESG ou pelo teu programa de sustentabilidade, porque você está querendo exportar o seu produto e agora o frigorífico para quem você vende a sua carne está falando assim, então, 2020, você desmatou, foi antes, as coisas precisam ser avaliadas de uma maneira E 2020 foi ontem, né? A gente estava Foi. brigando aqui no Brasil por um uso consolidado de 2008, que ninguém queria aceitar, porque 2008 e o mercado vem com 2020. Então, assim, peraí, estamos um pouco deslocados na nossa discussão, né? Pois é, Então, precisamos acelerar, né? A gente precisa entender um pouquinho mais essas coisas. Então, eu até estou escrevendo sobre isso, tá? Quero que você saia logo. Primeiro, Código Florestal. Vamos falar de CAR, vamos implementar. Para daí a gente conseguir ter segurança jurídica para o mercado de carbono, né? A gente ainda está discutindo PRA. Peraí, vamos parar, vamos aceitar, vamos implementar o Código Florestal com defeito, com problema, com benefício, numa sua integralidade, né? Exato. Essa é uma luta que a gente precisa ter. Porque se a gente pensar 2012 para 2023, vamos pensar ali numa coisa razoável, se o Código Florestal tivesse sido implementado em 5 anos, que não é rápido, mas também assim, né? Hoje a gente estaria com uma linha de base de cara aprovado, de coisa muito maior para entrar com a robustez que o mercado de carbono exige, o mercado de PSA e todo esse mercado verde, né? Então, assim, acho que a gente precisa, né, entender essas coisas e se posicionar firmemente. E o produtor também precisa entender aquilo que você falou, né? As duas posições eu achei genial. Enquanto você não fizer a tua lição de casa... Você vê isso também, não vê? Eu sei que você vê isso também, os advogados veem isso. Você não vai conseguir. Em uma das duas posições, a gente tem que ser a voz da razão, entendeu? Assim, já estamos quase acabando aqui o nosso tempo, assim, eu queria agradecer imensamente, foi incrível, foi muito rico, assim, aprendi muito mais uma vez, né, porque, assim, é muito legal, o teu conteúdo é muito, muito técnico, muito específico, muito obrigada, queria que você falasse, assim, uma palavra final, vai ficar gravado no YouTube, eu vou mandar o link, teve gente que perguntou aí sobre geração de crédito em áreas rurais, em soja, de repente a gente pode fazer um outro para tratar um pouco mais especificamente, mas assim, é um assunto que tem muita dúvida e assim, muito obrigada pela aula de hoje. Imagina, foi um prazer, Luiz, um prazer estar aqui com você, enfim. Eu tenho vivido, respirado ESG, sustentabilidade e mercado de carbono
quase que exclusivamente há pelo menos 3 anos, né, 4 anos, enfim, quando a gente começou a falar um pouco mais sobre isso. E é um prazer imenso estar aqui contigo. Queria te agradecer o convite, me colocar à disposição. Como você sabe que você pode contar comigo sempre que precisar. Assim, a mensagem final que eu queria dar é essa: assim, a gente precisa, ao invés de reclamar só, né, a gente precisa tomar mais pé da discussão, da negociação. A gente precisa olhar para o mercado de carbono, mercado de biodiversidade, mercado de águas, tem um monte de mercado aí acontecendo, como um grande auxiliar, né? Porque é através do mercado que a gente vai ter recurso para poder fazer uma transição. E não uma transição injusta, porque hoje a verdade é que a gente muitas vezes tem transições injustas. Tem transições de estar na conta do privado, está na conta do proprietário rural, a preservação de determinada área. Né? Está na conta dele, sem ele ser remunerado por isso. E o mercado pode dar essa remuneração. O mercado está aí para isso. E a gente pode pensar formas inovadoras e diferentes de financiar a sustentabilidade. E precisa ser rentável. Né? E a decisão precisa ser tomada com seriedade e com profundidade. A gente não pode olhar, nem cair no conto do vigário, porque também tem muita gente criando soluções miraculosas e mirabolantes, como se fosse a melhor coisa do mundo para você parar de produzir para gerar crédito de carbono. Não necessariamente não é. Né? Então, seja para não cair no conto do vigário, seja para não ser vítima também de determinadas movimentações políticas, internacionais e tal, a gente precisa conhecer, né? Não refutar. Refutar não é bom. Né? A gente começou falando sobre o ESG, o movimento anti-ESG. E eu, desde lá de trás, eu falo que isso é maravilhoso. Porque é através da dialética que a gente vai chegar onde a gente tem que chegar. Né? Então, sim, eu preciso de um movimento anti-ESG que comece a colocar determinados dedos na ferida. Né? Que comece a falar, peraí, você está falando que eu, empresa, eu, produtor, eu, quem quer que seja, vou ter que investir para aumentar o preço do meu produto, para poder incluir determinadas variáveis ambientais, sociais, blá, 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 mas isso vai afetar o preço do meu produto. Isso significa que o meu consumidor, que muitas vezes não é um consumidor de altíssima renda, às vezes a gente está falando de geração de energia elétrica, aquecimento das casas na Europa, a gente está falando do alimento, né, do alimento da cesta básica. O preço do produto não necessariamente comporta o melhor dos mundos da sustentabilidade. E de novo, né? O princípio é do desenvolvimento sustentável. A gente precisa equilibrar isso. E os stakeholders a serem considerados no nosso capitalismo de stakeholder não são todos. O principal é o consumidor. Não significa que esse consumidor ele tem que ter sempre o menor preço a prejuízo de todo o resto. Até porque ele também não sobrevive. Se a gente acabar com o mundo, esse consumidor ele morre, né? E a perenidade da sua empresa também acabou, né? Mas a coisa precisa ser olhada com critério. Então é bom muitas vezes que o movimento anti-ESG surja, né? Para poder colocar o dedo na ferida e para poder de alguma maneira segurar uma visão muito romântica da sustentabilidade, quase a transformação do ESG, que em sua origem e no que ele deve ser é uma análise financeira e é uma análise sim de quanto essas questões ambientais, sociais de governança impactam no resultado e na perenidade da empresa, né? A gente pegar um olhar muito romântico de achar que eu tenho que olhar para todos os stakeholders. Não tenho. Os stakeholders têm interesses conflitantes, né? Então, precisa ser feito qualquer programa ESG, decisão de comprar crédito, precisa ser feito com seriedade e numa análise caso a caso. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para os seus ouvintes. E, de novo, fico à disposição de você e de quem precisar para a gente conversar mais e aprofundar mais esse assunto. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Muito legal, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Vamos ter próximas. Vamos sim. Obrigada, gente. Tchau, pessoal.